Bom dia, sou Susan Carol Smith. Nossa mensagem de hoje é fugir da prisão. Agora a minha querida mãe com o programa de hoje. Muito obrigada por ter clicado em nosso canal, a transmissão da Bíblia Aberta. Hoje estamos em YouTube e Facebook. Hoje, clique no botão curtir e compartilhe com seus amigos essa transmissão. Se não clicou ainda o botão se inscrever, passou. Depois haverá um sino que clique nele para tornar preenchido. Assim receberá as notificações da transmissão. Faça isso se o programa for uma benção. Agora, Susan, com a devoção de hoje. A devoção de hoje é tirada de Um Dia de Cada Vez, um guia devocional para cada dia do ano, escrito por Dr. Alan Smith e traduzido pela Susan Carol Smith. A devoção de hoje é encontrada em Eclesiastes 9:7, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Vai, pois, come com alegria o teu pão e beba com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Se aceitarmos a vontade de Deus em nossas vidas e o servirmos de todo o coração, produziremos obras para Ele. Deus então aceita essas obras, pois elas são feitas por razões certas. Por causa disso, haverá alegria e um coração alegre de nossa parte. 1 Samuel 1:18, versão Almeida, revista e corrigida 2009. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Agora, minha querida sobrinha Manuelita, com o tema escritura da transmissão. O nosso tema escritura é encontrado em 2 Crônicas 7:14, versão Almeida revisada e corrigida 2009. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora, Susan com um hino e testemunho. Hoje irei cantar um corinho que aprendi quando criança. Houve um pastor que veio à nossa igreja e introduziu esse corinho. Eu lembro quando eu era pequena e meus pais tinham uma igreja no outro lado da rua da gente, lá em Venda Nova, Belo Horizonte. E esse hino, o missionário trouxe à nossa igreja, não lembro qual era o missionário, que eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Não foi muito tempo depois disso que nós mudamos, eu tinha quase 10 anos de idade quando a gente mudou para o Nordeste, mas eu tinha uns 7, 8 anos de idade quando esse hino veio à nossa igreja. E eu lembro desse corinho muito, muito mesmo. Eu lembro que eu era uns 8 anos de idade quando um dia meu pai, a gente tinha um novo mensageiro que veio à nossa igreja e a igreja estava cheia de gente.
Meu pai estava um pouquinho atrasado, não sei porquê, mas eu cheguei na igreja cedo e eu estou lá esperando, lá na frente, esperando meu pai chegar. E tinha tanta gente na igreja. E eu decidi ir lá na frente e começar a cantar com a igreja. Eu disse, eu não sei porque meu pai não está aqui ainda, mas é tempo de começar o culto. Vamos começar o culto. Vamos cantar aqui com a igreja e pedimos que vocês cantem comigo esse corinho. E era esse corinho que eu cantei, eu lembro cantando esse corinho na igreja. E porque o corinho falava o meu coração, que não era só as pessoas grandes que precisavam servir a Deus, mas também os novos. Porque o corinho vai assim. Vou dizer as letras, que assim, se você conhece, canta comigo. Vou repetir 2 ou 3 vezes. E se você não sabe do corinho, canta comigo. Se você não tem um papel e caneta, vai e busque, porque eu quero que você cante esse corinho comigo. Porque eu creio que vai iluminar o seu dia hoje, vai ajudar você a passar o dia, as tribulações que estão acontecendo neste dia para você. Vamos cantar? Eu vou dizer as letras para você escrever. Moços e velhos, vamos a palavra levar. Aqui e ali, aonde Deus mandar, levaremos com satisfação, pelo amor que temos em nossos corações. Vou repetir para você poder pegar as palavras que você não conseguiu. Moços e velhos, vamos a palavra levar, aqui e ali, por onde Deus mandar. Levaremos com satisfação, pelo amor que temos em nossos corações. Moços e velhos, vamos a palavra levar, aqui e ali, por onde Deus mandar. Levaremos com satisfação, pelo amor que temos em nossos corações. Moços e velhos, vamos a palavra levar, aqui e ali, por onde Deus mandar. Levaremos com satisfação, pelo amor que temos em nossos corações. Vamos, todo mundo cante comigo. Moços e velhos, vamos a palavra levar, aqui e ali, por onde Deus mandar. Levaremos com satisfação, pelo amor que temos em nossos corações. Moços e velhos, vamos a palavra levar, aqui e ali, por onde Deus mandar. Levaremos com satisfação, pelo amor que temos em nossos corações. E agora voltarei já com a mensagem de hoje. Fugir da prisão. Que título interessante, não é? Fugir da prisão. Preste bem atenção, não vai a nenhum lugar, porque a mensagem é muito interessante de hoje, porque temos uma mensagem para você e voltarei já. O texto de hoje é encontrado em Atos 16, 16 a 40, versão Almeida, revista e corrigida 2009. Preste bem atenção. Se você tem a sua Bíblia, abre em Atos 16, 16 a 40. E vamos ler comigo este texto. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro um jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta
carta seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à pressa à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, e lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, soltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele, conseguiu naquela mesma hora da noite lavá-los os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilhões, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse
Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tiram-nos para fora. E os quadrilhões foram dizer aos magistrados essas palavras. Eles tiraram, ouvindo que eram romanos. Então, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia. E vendo os irmãos, que confortaram e depois partiram. Vamos à mensagem de hoje daqui a pouco, mas a mensagem de hoje é fugir da prisão. Interessante, não é? Como é que vamos tirar isso deste texto? Vemos que Paulo e Silas foram libertos da prisão. E como que aconteceu? Vamos ver isso na mensagem de hoje, mas antes disso, queremos orar ao nosso Deus para que Ele fale aos nossos corações, certo? Nosso Deus, nós chegamos na Tua presença e pedimos que, primeiramente, antes de tudo, que me unge com a Tua palavra. Que o Senhor venha falar aos corações que estão escutando essa mensagem hoje. Que essa mensagem possa alertar alguém do que está precisando saber. E possa fortificar as pessoas que estão escutando. Para que possam realmente aprender da Tua palavra, Senhor. Porque eu mesma não sou nada sem Ti. Porque Tu és que tem que falar as palavras através de mim. O me use hoje. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje nós sabemos que veio de Atos 16, de 6 a 40, versão Almeida, revista e corrigida, 2009. E vamos começar com o versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, não nos diz exatamente aonde era, mas especifica que era um certo lugar, mais do que provavelmente a casa de Lídia. Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Fala da garota sendo possuída por demônios. Ela adivinhava. Nós sabemos que existem muitas pessoas. Hoje em dia, eu não sei aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, muitas vezes eu estou assistindo alguma coisa na televisão e eles estão dando uma propaganda de alguém que é uma pessoa que pode falar o seu futuro. Essa é uma pessoa que tem um espírito de adivinhação. É uma pessoa que não é agradável a Deus, porque ela está possessa de demônios, que está possessa de um espírito de adivinhação. E muitas pessoas acreditam nisso. Mas preste bem atenção o que acontece aqui. Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, fala da garota sendo possuída por demônios, não é? A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa pessoa trabalhava como se fosse como essas pessoas que estão trabalhando para esses lugares que querem contar o futuro de alguém. E
aquela pessoa que está contando o futuro ganha uma porcentagem daquele dinheiro. E aquelas pessoas que estão acima dessa outra pessoa estão ganhando mais ainda. E era aqui a situação que está acontecendo aqui, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, ela dava mais lucro aos senhores do que ela mesma ganhava. E alegando dar conselho aos conselhos do mundo espiritual, o que trouxe uma boa quantidade de dinheiro para os seus donos. Tá vendo? Então, a gente tem que ter cuidado com esse negócio de contar o futuro, que o seu futuro vai ser contado. Isso não quer dizer nada, porque Deus não nos diz o futuro. A gente tem que confiar nele para que cada passo a gente veja, faça o que ele quer que nós façamos. Ele quer que nós vivamos um dia de cada vez, não sendo que a gente está vivendo ontem ou amanhã, mas o dia de hoje, no momento de hoje, a cada momento sozinho com ele. Ainda que a gente está ao redor, com as pessoas ao redor da gente, mas a gente está caminhando aquela vida, confiando nele, cada passo. Versículo 16 diz, está seguindo a Paulo e a nós. Clamava dizendo, essa pessoa está seguindo a Paulo e essa pessoa, quem escreveu o livro de Atos, né? Então, ela está clamando e dizendo, implica que isso continua por algum tempo, possivelmente vários dias. Isso é o que acontece. Eles estavam caminhando e cada dia que eles iam a algum lugar, essa pessoa estava seguindo a eles. E estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. É isso que ela disse. Essa pessoa, essa mulher, disse a verdade, que esses homens estavam proclamando o caminho da salvação e que são servos do Deus Altíssimo. Implica que isso durou algum tempo, possivelmente vários dias. Deveria ter sido traduzido como um caminho de salvação, porque é assim que está no texto original. No inglês, estava traduzido um pouco diferente, mas o caminho da salvação era para ser escrito. Então, está correto no português. Esses homens nos anunciam o caminho da salvação, são servos de Deus Altíssimo. E é verdade, ela disse a verdade, mas ela continuava falando isso. Vamos ver isso mais adiante. Isso fez ela por muitos dias, tá vendo? Diz isso. Por alguma razão, o Espírito Santo não deu liberdade para Paulo orar pela menina até agora. Então, acontecendo isso vários dias, e Paulo deixou isso acontecer. Ele não disse nada, mas finalmente, após muitos dias, Paulo toma a iniciativa. Aqui continua, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Tá vendo? Dirige-se ao Espírito maligno e não diretamente à garota. Então, Paulo sabia que era um espírito que estava nela que estava falando. Em vez de dirigir-se à garota, não, ele dirigiu-se ao espírito que estava usando a garota. Nós vemos que Deus não quer que usamos a pessoa, que condenamos a pessoa ou que atacamos a pessoa, mas o que está fazendo a pessoa fazer o que está fazendo. Entendeu? Isso é muito importante. Se você é um crente ou você está
está dirigindo alguma coisa na igreja, ou é um missionário, ou um pastor, ou o que for, você não quer ofender a pessoa, mas sim tirar atacar o que está usando aquela pessoa, certo? Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Paulo ordena a esse espírito que sai. Significa que o espírito saiu instantaneamente. Paulo dirigiu-se direto ao espírito e o espírito saiu. Versículo 19. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdido. Eles viram isso. O que aconteceu aí? O que significa que a menina não podia mais funcionar como ela havia feito anteriormente. Aquela menina estava sendo usada pelas autoridades, pelas pessoas, para poder usar esse espírito imundo que estava nela. Espírito de adivinhação que estava nela. Então, por causa disso, agora, depois que ela foi liberta, os seus senhores não podiam usá-la mais, aproveitar dela. Então eles foram, vamos ver mais, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Então, estes homens, evidentemente, tinham uma influência com esses governantes, que eram magistrados. E eles pegaram Paulo e Silas, prenderam eles e levaram até os magistrados que estavam na praça ou na porta da cidade, onde todas as pessoas de autoridade estavam. E levaram lá. Vamos ver no versículo 20. E apresentando-os aos magistrados, pertencentes aos romanos nomeados por Roma. Eles levaram aos romanos, aqueles que estavam governando. E disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Então, esses magistrados foram esses representantes, esses senhores foram aos magistrados e disseram: esses homens estão sendo judeus, perturbam a nossa cidade. A maneira com usaram a palavra judeus é usada implicando desprezo. Eles estavam desprezando aqueles Paulo e Silas porque eram judeus ou achavam que eram judeus. E eles usaram a palavra judeus como se fosse uma maneira para desprezá-los. Versículo 21 diz: e nos expõe costumes que nos não é lícito receber nem praticar. Uma inverdade grosseira. Na verdade, o judaísmo era uma religião legal no Império Romano. Mesmo que Paulo e Silas não estavam realmente ensinando o judaísmo, mas proclamando Jesus, ainda assim os romanos não seriam capazes de distinguir a diferença. Vou repetir essa parte, é uma explicação que meu marido colocou, que é um pouco grande. Então, primeiro, a parte do versículo é: e nos expõe costumes que nós não é lícito receber nem praticar. E aqui é a explicação: uma inverdade grosseira, que não era verdade. Na verdade, o judaísmo era uma religião legal no Império Romano.
E eles estavam dizendo que não era lícito. Mesmo que Paulo e Silas não estavam realmente ensinando o judaísmo, mas proclamando Jesus, ainda assim os romanos não seriam capazes de distinguir a diferença. Então, proclamando a Jesus e sendo judaísmo eram duas coisas diferentes, mas os romanos não entenderam isso. Visto que somos romanos, implicando superioridade. Então, esses magistrados eram romanos e eles acharam que era uma coisa que eles eram superiores aos judeus. Versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles. Apresenta audiência empilhada contra Paulo e Silas. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes. Os magistrados, os autores da cidade, os que governavam aquela cidade, rasgaram a roupa de Paulo e Silas. Vamos dizer que rasgaram até as cinturas, a roupa ainda continuava embaixo, mas a parte de cima até a cintura estava sem roupa. E mandaram açoitá-los com varas. Paulo se lembra disso em 1 Tessalonicenses 2, 22. Açoitar sobre a lei romana era um castigo muito brutal e cruel. E eles usavam... Vamos ver isso mais adiante, que eu lembro que eu traduzi uma parte que eles açoitaram e eu não estou vendo aqui, mas o nome era um açoite especial. E vamos ver isso mais adiante na mensagem. Mas eu quero te dizer, era o mesmo tipo de açoite que eles usaram quando açoitaram Jesus. Foi o que eles usaram com Paulo e Silas. E vamos ver mais adiante, versículo 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lectores foram instigados pela multidão, como os apóstolos sendo espancados com o que era chamado gato de 9 caudas, quase até a morte. Era isso o tipo de açoite que usaram, era chamado de gato de 9 caudas. Era o que usaram em Paulo e Silas. Gato de 9 caudas é um açoite que tem na ponta daquela açoite, tem umas tranças feitas de couro. E na parte no exterior da parte das tranças tem umas pedrinhas, eu acho que eu não lembro exatamente como mas são algumas coisas que corta na carne e machuca muito, é muito doloroso. E eram 9 caudas feitas de trança com aquelas pedras. E isso que foi usado em Paulo e Silas e foi usado em Jesus também, quando eles açoitaram Jesus. Eles usaram esse açoite e quase até a morte. Depois de fazerem isso, de açoitar-os, os lançaram na prisão.
as prisões eram muito piores do que qualquer coisa que possamos imaginar agora. Eu creio que as prisões no Brasil são piores do que aqui nos Estados Unidos. Mas as prisões naquela época eram pior do que ainda as prisões aí no Brasil. E as prisões aí no Brasil são terríveis. Eu nunca estive num. Eu já estive, mas com ministério. Mas eu creio que existem uns muito pior do que o que eu entrei, da parte que eu entrei. E nunca fui como prisioneira, então não sei como é como prisioneira e não quero nunca saber, porque eu sei que é muito terrível. Mas Paulo e Silas foram como eles estavam pregando a palavra. E se isso acontecer, porque eu estou pregando a palavra de Deus, eu irei com honra. Irei sofrer muito, mas irei com honra, porque estou pregando a palavra do Senhor, que é muito importante. E eu sei, porque o meu versículo predileto é em Romanos 8:18, se eu me acredito, que diz: e o sofrimento do tempo presente não há para comparar com o sofrimento que há de ser revelado em Cristo Jesus. E eu creio que Paulo e Silas estavam vivendo isso neste momento. E vamos ver, continuando, no versículo 23 diz: mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Em outras palavras, estavam mandando que eles os colocassem no lugar pior que existia dentro daquela prisão. E talvez o açoitassem ainda mais. Vamos ver. E a explicação aqui contém a implicação de que Paulo e Silas estavam desesperados. Versículo 24. O qual, tendo recebido tal ordem, significa que ele poderia puni-los ainda mais se assim o desejasse, e o que ele fez. O carcereiro podia fazer o que ele quisesse. Foi a ordem que eles deram. Os lançou no cárcere interior, reservado para os mais violentos dos criminosos. O cárcere interior foi reservado para os mais violentos e criminosos. É isso que está a explicação daquele lançou no cárcere interior. Ele segurou os pés nos troncos. O que isso significa? Segurou os pés nos troncos. As pernas eram afastadas. Eles abriram as pernas de Paulo e Silas, com o indivíduo deitado de costas no chão. Então, Paulo e Silas tinham que estar as costas no chão e as pernas abertas. Depois de um curto período de tempo, os músculos das pernas começavam a se contrair, causando fortes dores. Então, Paulo e Silas foram com as pernas abertas, colocaram naqueles troncos, amarrados nos troncos e forçado a deitar. Imagine fazendo isso. É terrível, não é? Eu nunca tinha imaginado. Eu pensava que nos troncos era amarrado como a gente vê nas fotos. E nas fotos para criança a gente não quer colocar uma coisa dessa. Mas a gente vê como se fosse um jugo que se coloca nas vacas ou nos cavalos, onde que eles querem que vai a um lugar só. Não, não é assim. É muito pior do que isso. Agora, o que aconteceu? Depois que eles colocaram Paulo e Silas dentro da prisão, e de um jeito que seria terrível,
Imagine isso. Versículo 24. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Não significa que eles começaram a orar à meia-noite, mas sim que eles ainda estavam orando à meia-noite, tendo começado algum tempo antes. O texto grego sugere que a explosão de música irrompia de tempo em tempo enquanto eles oravam. Sua música era provavelmente uma dos salmos, e os outros presos os escutavam. Significa que eles oraram e cantavam tão alto que outros prisioneiros ouviram. Que maravilha, não é? Eles estavam sendo tormentados e com tudo isso estavam orando e cantando a palavra de Deus. Eles estavam focalizados em Jesus e no que eles estavam pregando, o ministério que eles tinham. Eles não estavam simplesmente perturbados no que estava acontecendo no seu físico, mas estavam aceitando que Jesus tinha uma mensagem para lhes dar naquela prisão. Que coisa, não é? E a gente reclama de tudo que vem ao nosso encontro que não nos agrade. Você não vê Paulo e Silas reclamando, vê? E de repente sobreveio um grande terremoto. Esse não foi um terremoto comum, mas aconteceu. Houve um grande terremoto. Eles estavam dentro da prisão, no interior, lugar pior que existia na prisão, cantando e louvando a Deus e orando. E continuando aqui, que os alicerces do cárcere se moveram. Imagine na posição que Paulo e Silas estavam, e aquele movimento devia doer muito, não é? Mas também houve uma bênção aqui. Apresenta o Senhor como instigador desse reviravolta, não uma força normal da natureza. Porque o Senhor estava fazendo isso, ele também estava tendo cuidado de Paulo e Silas, para que eles não sofressem mais. Que lindo, não é? E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então suas pernas foram soltas, suas mãos soltas se tivessem amarrados, mas não falou nada das suas mãos, suas pernas foram soltas e as portas abertas. Isso não implica um terremoto normal, mas sim sobrenatural, porque veio de Deus. Que coisa maravilhosa. 27. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão. Imagine. Esse carcereiro, vendo as portas da prisão abertas, automaticamente fez com que ele assumisse que todos os prisioneiros fugiram. Imagine que estupidez. Eu posso imaginar os prisioneiros que estavam simplesmente sentados na sua prisão, fugindo. Mas Paulo e Silas, as suas pernas do jeito que estavam, eu acho que eu não ia conseguir andar, quanto mais fugir. Mas o carcereiro achou que todos fugiram. Tirou a espada, continuando aqui, tirou a espada e quis matar-se
cuidando que os presos já tinham fugido. O pensamento não foi muito certo, não é? Mas com tudo isso, ele estava com medo de que as autoridades sobre ele iam condená-lo porque achou que todos os prisioneiros fugiram. O que significa que, sob pena de morte, ele era responsável pelos prisioneiros. Então, ele ia tomar o lugar dos prisioneiros, porque foi a pena dele, era que ele tinha que morrer, porque ele tinha as possibilidades de guardar aqueles prisioneiros no lugar que estavam. Versículo 28 diz: mas Paulo clamou com grande voz. O que ele clamou, né? Por que Paulo fez isso, né? Paulo vê o que o carcereiro está prestes a fazer, conseguiu mesmo, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Que lindo, não é? Em vez de Paulo condená-lo, ele diz: não te faças nenhum mal. Dize-nos que nenhum dos prisioneiros, mesmo quantos eram, aproveitou a oportunidade para escapar. Isso também nos diz que muitos, possivelmente alguns, se não todos, entregaram seu coração ao Senhor. Lindo! Tão lindo! Porque Paulo e Silas pregavam na prisão. E aqueles outros prisioneiros continuaram no lugar que estavam. Talvez porque eles também aceitaram a Jesus. É a implicação. Versículo 29. E pedindo luz, soltou dentro e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. O que isso significa? Proclama que algo poderoso estava acontecendo com este homem, além do choque do terremoto e seus pensamentos de suicídio. O carcereiro tratou Paulo com grande brutalidade, mas Paulo o tratou com grande humanidade. Então, esse carcereiro não sabia o que fazer e prostrou-se diante de Silas. Versículo 30. E tirando-os para fora, tirou Paulo e Silas da prisão. Disse: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? Isso apresenta terminologia que mostra alguma familiaridade com o Evangelho. Muito possível, antes da prisão do apóstolo, o carcereiro ouviu pregar. Então, ele sabia um pouco sobre Paulo e Silas. Mas aqui, ele viu o poder de Deus. E ele queria que Paulo e Silas lhe dissessem o que precisava fazer. Em versículo 31, e eles disseram ao carcereiro, certo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Que coisa linda! Apresenta a mais bela explicação da salvação que jamais poderia ser dada. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. E eles não pararam aí, não. Eles também disseram: tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua casa. Significa que a salvação não se limita apenas ao carcereiro, mas também está disponível para toda a sua família. Isso é, se eles cumprirem as condições da fé em Cristo exigidas deles. Então, se Jesus Cristo quer que você faça, para você ser salvo, você tem que seguir esses caminhos, também não era só o carcereiro, mas toda a família poderia ser salvo se seguisse o mesmo caminho. É lindo. Em versículo 32 diz: e lhe
pregaram a palavra do Senhor, pregaram a palavra do Senhor, que é presente a uma concretização da resposta dada no versículo anterior, explicando o que acreditar em Cristo realmente significa. E a todos os que estavam em sua casa. Apresenta esse serviço sendo realizado algum tempo depois da meia-noite, o que resulta em toda a sua família entregando seus corações a Cristo. Que bela noite acabou sendo. Eles foram presos, foram açoitados, e foram torturados, mas Deus transformou tudo isso com um terremoto, porque eles ficaram fiéis ainda. Depois de tudo isso, eles cantaram e oraram. E isso terminou aquela noite toda, aconteceu depois de meia-noite. E essa noite acabou sendo uma noite maravilhosa, que as pessoas na prisão aceitaram a Jesus. O carcereiro e toda a sua família. Que coisa linda, não é? Versículo 33. E o carcereiro, ele conseguiu Paulo e Silas, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. Fala da terrível sua que havia sofrido pouco tempo antes. E logo foi batizado ele e todos os seus, imediatamente. Então, o carcereiro tratou as feridas de Paulo e Silas e logo foi batizado ele e toda a sua família. Não somente o carcereiro, mas a família inteira. Versículo 34. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. Proclama como óbvio uma refeição preparada para eles. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Uma noite de miséria se transformou em uma noite de grande alegria. E a alegria que duraria para sempre para esse carcereiro e sua família. É muito lindo essa parte daí. Essa fuga de prisão, que não realmente foi uma fuga de prisão, mas eles saíram da prisão porque a prisão, Deus mandou aquele terremoto para ensinar algo ao carcereiro e à sua família, que foi a bênção que Deus os levou ali para fazer. E o que acontece depois disso? O que os magistrados fizeram? Lembra-se que a vida daqueles prisioneiros estava na mão do carcereiro. Ele levou-os para sua casa. Agora o que vai acontecer? Vamos ver versículo 35. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilhões, dizendo: soltai aqueles homens. Provavelmente se refere aos mesmos homens que administraram o espancamento de Paulo e Silas. Os quadrilhões eram provavelmente as mesmas pessoas que os espancaram. E esses quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. De Codex Basia diz que os magistrados vieram à praça
pensando que o seu tratamento de Paulo e Silas foi que causou o terremoto. Eles acharam que o seu julgamento, os magistrados acharam que o seu julgamento foi terrível demais e que por causa disso houve o terremoto. E foi a culpa disso. E eles estavam certos, porque Deus fez que houvesse o terremoto por causa do que eles fizeram a Paulo e Silas. Que esse terremoto foi trazido por Jesus, pelo Senhor. Ele que deixou acontecer. Versículo 36 não há uma explicação, mas vamos ler porque vai nos ajudar a entender o resto. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saia e ide em paz. Será que eles saíram? Vamos ver, versículos 37. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e sem serem condenados, sendo homens romanos. Aqui apresenta um cenário que colocou uma aparência totalmente diferente sobre o assunto. Era contra a lei romana que os romanos fossem espancados. Certo? Então, ao vencê-los, os magistrados infringiram a lei, evidentemente não percebendo que Paulo e Silas eram romanos. Eles antes, lembra que eles falaram que eles eram judeus? Agora estão vendo que não eram judeus, mas sim romanos. E os romanos não poderiam ser espancados, era contra a lei. Nos lançaram na prisão. Aqui Paulo está ainda falando. Nos lançaram na prisão e agora, encobertamente, nos lançam fora? O que isso diz? Eles foram tratados como criminosos comuns. E isso era errado, era contra a lei. Vamos continuar. Não será assim, mas venham eles mesmos e tiram-nos para fora. E o que isso quer dizer? Desse modo, a cidade de Filipos saberá que as acusações eram falsas. Então, eles queriam que os magistrados viessem eles mesmos, os guardiões que os pancaram viessem eles mesmos e os tirassem da prisão, para que todos na cidade de Filipos soubessem que a acusação que fizeram contra eles foi falsa. Muito interessante, não é? Agora, versículo 38. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Quando os magistrados ouviram que Paulo e Silas eram romanos, eles temeram. Vamos ver a explicação. Se Paulo e Silas desejassem, eles poderiam ter feito acusações contra esses indivíduos, o que poderia ter resultado em graves consequências. Aqueles magistrados estavam tremendo nos seus sapatos. Eles estavam com medo quando eles ouviram que eram judeus, porque eles fizeram uma coisa errada. E Paulo e Silas, se eles quisessem, eles poderiam acusá-los. E havia consequências sobre isso. Continuamos aqui. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas e tirando-os para fora. Refere-se ao fato de que os magistrados agora vieram a Paulo e a Silas.
quando os seus olhos foram abertos, vieram a Paulo e Silas e tremendo, queriam que Paulo e Silas não fizessem nada. E eles chegaram a Paulo e Silas e imploraram para eles e disseram, lhes pediram que saíssem da cidade. Refere-se ao fato de que eles estavam implorando aos apóstolos para não fazer acusações contra eles, mas para partirem em paz. Vê isso. Os magistrados sabiam que Paulo e Silas podia destruí-los. E aqui eles tremendo e com medo, imploraram para Paulo e Silas não fazer isso e para sair em paz. O que Paulo e Silas fez? E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia. Essa explicação que eles foram na casa de Lídia, eles eram um pouco piores pelo desgaste no sentido físico, mas muito encorajados no sentido espiritual. E vendo os irmãos, os confrontaram e depois partiram. Estes eram novos convertidos na igreja de Filipos. Então, na casa de Lídia, era onde os crentes congregaram. E as pessoas naquela igreja de Filipos, alguns novos convertidos, alegaram com Paulo e Silas. Mas eles não condenaram os magistrados. Os magistrados, eles queriam que os magistrados abrissem os olhos para que eles aceitassem Jesus também. E eles deixaram isso na mão de Deus. Como nós também devemos deixar na mão de Deus. Eles foram à igreja, na casa de Lídia, e depois partiram da cidade e foram ao seu caminho. E é o que precisamos fazer. Se você não tem Jesus como Salvador, mas quer esse Jesus de Paulo e Silas, que os ajudar, que os libertou da prisão, mas também que os ajudou a ter a força para glorificar a Deus mesmo durante a tribulação, você também pode aceitar Jesus. E queremos te dar a oportunidade hoje para aceitar a Jesus como seu Salvador. E você, se você já aceitou Jesus um dia, mas desviou do caminho e quer voltar a Jesus, queremos que você volte. Nós vamos nos dar a oportunidade fazendo a oração do pecador. E fazendo essa oração, queremos que você incline a sua cabeça e repete após mim. Eu vou dizer um pouquinho dessa oração e dou uma pausa para você repetir. Se você que é crente está ao lado de alguém que não é crente e assistindo isso, ajude-o também a orar. Repete após mim, para que essa pessoa possa repetir com você, ajudando, dando força àquela pessoa. Eu quero que vocês façam essa oração comigo, mas não vou dizer que essa oração não tem poder em si mesmo. O poder que existe é se você orar, crendo em cada palavra que está sendo dito. É isso que eu quero que você faça. Porque as palavras que você vai dizer têm que sair do seu coração, para que você prove a Jesus que você está acreditando no que Ele fez por você. Aí você pode ser salvo. Mas simplesmente fazendo oração, só para fazer, não vai ajudar nada. Então, repete após mim. Querido Deus no céu, venho a você, no nome de Jesus. Eu sinto muito pelos meus pecados. A forma como
eu tenho vivido, as coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe e me purifica com seu sangue precioso de toda injustiça. Com minha boca eu confesso o Senhor Jesus. Em meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. E Ele está vivo neste momento. Aceito Jesus Cristo como o Salvador da minha vida, minha alma. E eu faço dele o Senhor da minha vida. E segundo a sua palavra, que não pode mentir, estou lavado, estou limpo, estou perdoado, estou salvo. Em nome de Jesus. Amém. Quero que você faça algumas coisas. Se você decidiu a Jesus como Salvador, ou se você simplesmente voltou a Jesus, ou se você é crente e você tem Jesus no coração, você escreva, faça um comentário embaixo. Se você aceitou, faça um comentário que você aceitou Jesus hoje. Se você tem outras coisas que você quer comentar, comente. Se você voltou a Jesus, também me diz que voltou a Jesus e comente o que você precisa. E você que é crente também, o que você quer comentar. Mas também eu quero que você, se você tem um pedido de oração, faça-o também. Esse comentário é para nos ajudar a saber as suas necessidades de oração. Agora, se você puder saber como orar por você, principalmente se você é um novo convertido, você precisa de oração para ser forte no caminho do Senhor. E eu quero que você também, se você aceita, você tem um pedido de oração que você não quer entrar em detalhe, não precisa entrar em detalhe. Só simplesmente nos diz que você tem um pedido de oração específico e Deus sabe o que é. E nós vamos orar. Fale a alguém também que você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador. Porque é muito importante que você fale a alguém, para que você possa crescer no Senhor. A Bíblia fala que a gente precisa falar do Senhor, ser testemunhos, e isso é importante. É uma maneira de ser testemunha, falar dos outros que você aceitou Jesus. E também, além disso, você também não está envergonhando dele. E a Bíblia fala, se a gente envergonhar dele, ele envergonhará de nós. E não queremos que isso aconteça com você. Queremos que você cresça. Queremos que você fale com mais do que uma pessoa. Mas pelo menos uma pessoa é importante. E se eles não aceitarem o que você fala, não te perturbes. Porque muitas vezes eles também estão com inveja de você. Porque você você teve a força para fazer uma decisão. Queremos também que você consiga uma Bíblia. Pedimos que consiga a versão Almeida, revista e corrigida 2009, porque sabemos que essa tradução é correta. Se você tem também a expositória de Jim Swaggart, também essa Bíblia é correta. Só que existe queremos que você saiba que as palavras da Bíblia são as que estão escritas em preta. O que está escrito em vermelho são simplesmente os comentários que o Jim Swaggart fez para que as pessoas que não entendem o que está escrito possam entender. Mas a Bíblia em si é só o que está escrito em preto. E se você conseguir a expositória de Jim Swaggart. Então eu quero que vocês consigam uma Bíblia que é correta, porque em Apocalipse 22, 18 e 19,
fala sobre o que acontece com aqueles que acrescentam ou tiram da palavra. E algumas das palavras, algumas das Bíblias têm palavras acrescentadas e palavras tiradas. E não queremos que você pegue uma Bíblia que tem palavras acrescentadas ou tiradas. Por isso que pedimos que consiga a versão Almeida Revista e Corrigida 2009 ou Expositória Jimmy Swaggart, porque são palavras que sabemos que são corretas. E quando você conseguir a Bíblia, não espere que você consiga a Bíblia. Se você conseguir a Bíblia logo, sim, leve a Bíblia quando você tem para a igreja que você for. Vai à igreja, procure uma igreja. Na igreja que você está, se você vê que não estão usando a palavra, que são as palavras corretas, que tenham acrescentado ou tirado da palavra, então você vai a outra igreja. Vai a outra igreja até você encontrar uma igreja que use a palavra correta. E quando você está naquela igreja, queremos que você preste atenção. Como aqui na transmissão da Bíblia aberta, você sente a presença de Deus. Queremos que você preste atenção para que você sente a mesma presença de Deus na igreja que você está indo. Se aquela igreja está usando a palavra correta e você sente a presença de Deus, então é uma igreja boa para você ir. Procure o pastor ou a pastora, não importa se é homem ou mulher, e fala com eles que você acabou de aceitar a Jesus e precisa de ser batizado nas águas. E eles vão te caminhar ao passo certo e vão te guiar na palavra, no caminho do Senhor. Não queremos que você deixe de nos assistir, porque queremos que você assista, continue nos assistindo, mas que você esteja com uma igreja, que você possa ter uma pessoa que eu sei que assistindo o nosso programa, você não pode parar o que você está fazendo e correr e dizer: ô Suzy, eu preciso da sua ajuda agora, eu estou passando por essa tribulação, preciso da sua oração neste momento. Porque não sei se eu vou olhar na programação e ver o seu comentário logo. E tudo isso. Mas você estando numa igreja física, você pode ir ao pastor da igreja, ou a um ancião da igreja, ou a uma senhora da igreja, ou uma pastora da igreja. Não importa, alguém daquela igreja e dizer: eu preciso que você ore comigo agora, que estou passando por uma tribulação. Ou que eu preciso que você regozije comigo, porque Deus tem me abençoado. Isso tudo pode acontecer. E queremos que você preste atenção, porque é muito importante. Então, é importante que você vá a uma igreja física, mas também que você continue nos assistindo. Deus te abençoe, é a nossa oração. E que a paz do Senhor esteja convosco.